nome é Andréia Falqueto, sou artista plástica capixaba, resido em Vitória e estou muito feliz de participar desse projeto, Perfil de Jovens Artistas Capixabas, agradecendo muito ao Museu Vale por essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho. E é isso, estou aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória. O meu primeiro contato com a arte, efetivamente, foi através de livros, de enciclopédias, aquelas enciclopédias que traziam verbetes, né, onde tinha lá uma pequena descrição de cada tema, e aí tinha um momento lá que falava de impressionismo, de arte, de Semana de 22, aquela coisa bem básica, né, que a gente inclusive usava para fazer trabalho de escola, né, antigamente. E nessa enciclopédia existiam algumas imagens, algumas impressões de quadros e tal, como Van Gogh, como Renoir, essas coisas assim. E aquilo ali me interessou muito, né? E assim, eu vi que existia uma possibilidade de criar algo. Eu nunca tinha tido contato com arte fora daquilo ali. Eu devia ter 5 anos, assim. E aí eu fiquei impressionada e eu comecei a desenhar. Eu já desenhava, assim, intuitivamente. E assim, eu era uma criança muito quieta mesmo. E aí a minha mãe viu esse meu interesse pela arte e aí ela me incentivou. Então acabou que uma coisa puxou a outra. Como eu sempre fui muito quieta e bastante antissocial, eu acabei me enfurnando, digamos assim, na prática, na expressão artística. Não vou falar na prática artística porque era uma criança, então não tinha prática artística. Nessa expressão. Então o desenho e pintura virou a minha expressão, assim, era o que eu mais gostava de fazer o tempo todo, era uma criança muito focada naquilo ali. E aí foi passando o tempo, e aí, né, você vai ficando adolescente, ensino médio, e eu já decidi que eu queria fazer artes. E aí, a partir de então, foi um caminho de entrada mesmo no universo acadêmico, e eu entrei na UFES, eu era, assim, uma aluna que eu era autodidata. E só fazendo uma pequena retrospectiva, quando eu era ainda, sei lá, com uns 12 anos, 13 anos, a minha mãe decidiu comprar umas telas para mim e para minha irmã. Só que assim, sem nenhuma pretensão de inventar uma coisa assim, não, minha filha, você vai fazer, a gente vai expor, não, nada disso. Só pra gente fazer bagunça mesmo. Então, foi uma coisa que eu experienciei muito cedo, essa liberdade de criação, esse contato com o material. A gente pintava a parede de casa e assim, e aí eu comecei a manipular coisas como thinner, solvente, tinta óleo, quando eu era muito pequena, com 12, 13 anos, assim. Eu acho até meio espantoso hoje a minha mãe ter permitido uma coisa dessa, porque é tóxico, né? Então, eu fico assim, caramba, minha mãe era muito louca. Mas assim, foi algo que me deu muita liberdade, a liberdade que foi me possibilitando crescer, assim, como um profissional sem muitas barreiras, né? Barreiras nós todos vamos ter, a todo momento. Mas eu acho que eu tive um pouco mais de liberdade pessoal, porque eu já tinha experimentado muito quando eu era mais jovem. Então, quando eu cheguei na universidade, que as pessoas geralmente têm aquele medo de errar, eu não tinha muito medo de errar. Eu falava, não, já fiz todo tipo de maluquices na vida. Inclusive, tem uma coisa interessante. Quando eu era muito jovem também, eu fui ao Festival de Verão de Nova Almeida. O Benedito, era vizinho meu de porta. Nós éramos vizinhos, morávamos um do lado do outro. Aí ele me levou para fazer oficina. E aí eu fiz oficina de cerâmica. Então, assim, eu não tinha super condições financeiras, mas eu tive condições sociais de experienciar essas coisas, entendeu? A minha diversão, a minha distração era mexer com isso. E aí tudo começou. E aí depois foi daí pra frente, virou história. É isso. O que eu acredito que fica mais forte pra mim a cada momento é exatamente a nossa presença no mundo. A nossa presença, que eu digo, como seres humanos. Porém, a partir do momento que a gente analisa a presença no mundo, a gente também vai analisar os atos. E assim, eu digo que há um tempo atrás, até mais ou menos desde o começo da minha trajetória, assim, mais profissional, mais como estudante mesmo,
Até alguns anos atrás, eu tinha um grande interesse justamente em entender e perceber e captar essa figura humana, o que me cercava. E assim, eu comecei a perceber que não bastava ou não era somente aquilo que poderia traduzir a nossa presença no mundo. E eu comecei também a ver muito mais força em uma certa desconstrução da imagem do que na construção, né? Então, eu comecei meio que a refutar também esse lado de ir para algo que remetesse a uma certa imagem realista, digamos assim, figurativa no sentido que estamos acostumados a tratar. E aí, essa imagem começou a se desconstruir e indo mais na direção a uma amplitude também de percepção. Porque se você fecha demais um trabalho, você também vai fechar a leitura. E eu percebi que era muito mais enriquecedor para mim, para o trabalho, para o espectador, deixar uma imagem mais aberta, com pontos onde a pessoa pudesse se inserir também, inserir o que ela traz. Se você entrega algo muito pronto, você não dá abertura para o espectador. E por outro lado, é muito mais interessante uma imagem que está desconstruída, que tem dentro dela problemas de construção desse espaço plástico, e porque isso aí vai tá lidando justamente com a nossa presença humana também, porque nós estamos em permanente construção, desconstrução. E então, assim, por que manter uma imagem acabada? Por quê? Né? Então, por que não fazer algo que desafiasse o que eu também já estava fazendo há tanto tempo? Eu comecei a criar esse diálogo comigo mesma. Como que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou sair dessa zona de conforto que eu criei para mim mesma, né? Então, eu comecei justamente a abandonar essa necessidade, a acabar trabalhos antes de eu achar que eles estavam prontos. E eu comecei a produzir muito. E com isso, eu perdi o ímpeto de acabar um trabalho. Porque eu fazia, em vez de fazer eu fazia 5 de uma vez. Então, assim, essa necessidade que eu tenho de ficar fazendo coisa, de criar, ela começou a dar resultados mais interessantes do que pegar um trabalho, começá-lo e terminá-lo. Eu comecei a fazer, tipo assim, 5 ao mesmo tempo. E nessa possibilidade, eu vi que eles cresceram muito mais como imagem, como objeto artístico e como também objeto de percepção. Porque você deixa a coisa aberta, né? Você dá uma possibilidade para a pessoa observar ali e se colocar, como eu falei. E, olha, a moldura, ela tem o seu papel. Eu acho que a moldura, ela dialoga com o trabalho. Então, assim, às vezes um trabalho está extremamente acabado. Eu acredito que não há necessidade de moldura, realmente. Agora, tem outro trabalho que às vezes ele é tão explosivo em si mesmo que a moldura ela vai justamente permitir a presença dele no espaço, porque assim, as duas coisas são interessantes. Essa separação do espaço e uma mistura com o espaço. As duas coisas são interessantes, inclusive a segunda eu quero explorar mais. Então, acredito que são coisas diferentes. Acredito que as duas coisas têm seu lugar, sabe? Então, por exemplo, um trabalho como esses desenhos assim, eu acho que até fica interessante. Enquanto eles são papel, eu acho que fica interessante eles terem moldura, porque o papel é muito frágil. Então, assim, eu acredito que funciona. Porém, eu tenho vontade de fazer esse tipo de trabalho diretamente na parede de um museu, por exemplo. Então, fazendo achuras, criando ranhuras na parede, riscando na parede, fazendo como se fosse mesmo um site específico, uma instalação, colando coisa, pedaço de gesso. E, ao mesmo tempo, ele como papel funciona com a moldura. Então, assim, são duas coisas que dialogam. Eu acho que as duas coisas funcionam. Essa experiência de estudar na Espanha foi muito interessante, porque ela me mostrou outros lados do mundo acadêmico, que eu só conheci o lado acadêmico aqui do Brasil. Então, e me mostrou como duas coisas. Como, número 1, é possível obter sucesso acadêmico e sucesso profissional, artístico, num outro lugar. Assim, isso foi maravilhoso, foi muito valoroso para mim.
porque teve um momento que estava na sala de aula, inclusive foi eu, o Sandro, que é meu companheiro, né? Nós éramos alunos lá. E aí, em determinado momento, um dos professores fez uma leitura de portfólios e ele falou, olha, de toda a turma aqui, só aqueles 2 ali eu vejo que tem alguma coisa a oferecer. Aí, assim, não, foi uma coisa que, assim, me deixou muito feliz. Então, ao mesmo tempo, eu falo, poxa, legal, né? Mas, assim, os colegas de lá... Então, o que eu tirei disso? Não é que eu sou melhor que eles, absolutamente. Mas, assim, a gente foi pra lá, eu fui pra lá, num momento em que já tinha uma certa caminhada construída. E os colegas de lá eram todos muito jovens, assim... mesmo que não fossem tão jovens, também não tinham esse ímpeto de criação, que é justamente o que eu acho que eu carrego. Porque às vezes falta ao estudante essa coisa de se jogar, de se lançar. Essa coisa de ficar esperando alguém falar, faça isso, não existe, sabe? Assim, não funciona. Você ficar esperando o momento certo de você fazer, tem que se jogar. E assim, foi muito bom nesse sentido, eu continuo terminando os meus estudos, né? Eu tô terminando o doutorado. E eu continuo em contato lá com a minha tutora da Espanha, fazendo atividades acadêmicas. Anteontem mesmo, segunda, eu participei de um congresso acadêmico online de Alicante. Eu fiz uma fala, uma comunicação lá. Então, assim, se abriu um novo leque de possibilidades, sabe? Eu participei de projetos lá, de exposições. Até deixei aqui, tem exposição que deu primeiro prêmio. Eu ganhei o primeiro prêmio de uma exposição, assim, coisa que eu não esperava, assim, foi meio que uma surpresa, sabe? O trabalho era legal, estava bem desenvolvido, mas de qualquer forma é sempre uma surpresa você ganhar o primeiro prêmio em outro país, assim. Então, assim, eu fiquei muitíssimo feliz com toda essa trajetória, poder estar lá, poder ver obras que eu só vi em livros, ao vivo e a cores, né? Ver trabalho de Goya, de Picasso, de Velázquez. Tudo isso, assim, foi uma experiência muito maravilhosa. E eu acredito que é enriquecedor ter voltado para cá. E aí a gente começa também a ver as possibilidades de crescimento aqui, né? Isso de poder fazer uma fala, de poder trazer um pouco dessa visão é muito importante. É porque isso meio que solidifica toda essa experiência. Não, eu acredito que a experiência artística, ela é fruto de uma vontade pessoal muito grande, em fazer algo, mas não é fazer de qualquer forma, é fazer por si mesmo. A primeira pessoa beneficiada é você mesmo. E quando eu falo de benefício, eu não falo de benefício material, eu falo de benefício de construir algo na vida, para você mesmo. Então, assim, é algo que você busca, você investe dinheiro, investe tempo, você problematiza, sofre, você às vezes se pega numa crise falando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Outras vezes você fala assim, caramba, agora eu estou no topo do mundo. Então é uma experiência de assim, não vou falar que é uma montanha russa, não, a questão não é essa, a questão é que é uma experiência onde você não tem uma segurança de o tempo todo você está certo. Eu acho que você falar o tempo todo que você está certo, tem algo de errado acontecendo, né? Isso já é uma coisa verdadeira, assim. Então a experiência artística, ela é permeada por essa problematização do seu fazer. E eu acho isso maravilhoso, porque você fica o tempo todo querendo resolver problemas, você fica inventando problema para resolver. Nesse momento, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou trabalhando em projetos. Que projetos são esses? São 2 projetos. São esses de desenhos que eu peguei fotos de um livro que eu comprei lá na Espanha. E esses desenhos, eles estão nessa linha de desconstrução. E além desses desenhos de imagens da Espanha, eu vou começar a fazer outros com essa mesma, digamos, linguagem, essa mesma linguagem desconstruída de outras imagens. São umas imagens que eu estou obtendo de bancos de dados da internet, imagens que elas são interessantes porque elas não têm direitos autorais. Mas não é por causa disso que elas são interessantes, não. É porque eu tenho a impressão que elas são imagens que são esteticamente desinteressantes. Não foi feita por um fotógrafo e nem nada. Então, assim, foi feito por um fotógrafo amador. Então, elas têm uma série de problemas visuais que geralmente a gente não encontra na imagem posada ou na imagem jornalística, que é feita por um fotógrafo profissional.
Então tem isso que eu estou fazendo e tem outros trabalhos que eu vou começar a desenvolver agora, que são meio que uma continuação desses trabalhos de restos de construção, que eu chamo de panorama concreto, que o Sandro e a Lia do Rio e o João Wesley de Souza estamos desenvolvendo um projeto que foi aprovado na Lei Aldir Blanc. E esse projeto, ele visa construir obras de land art lá no sítio desse João Wesley, que é um profissional de arte, ele é professor e ele também é colecionador. Esse sítio fica lá no meio da zona rural, lá no Caparaó, e ele está fazendo um jardim de esculturas. Então, juntamos a vontade dele de fazer algo, de proporcionar essa arte para um público que muitas vezes não está formado no interior do estado, principalmente, e também para levar o pessoal da capital para o interior. Esse foi o projeto, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um recolhimento de restos de construção encontradas no local para poder, nesses restos de construção, reproduzir imagens, ou produzir imagens, na verdade. E que imagens são essas? São imagens do local onde elas foram encontradas. E aí você tem essa coisa de memória, tem a coisa da presença humana. Então, assim, é uma coisa que eu estou gostando de fazer, porque eu estou falando o tempo todo de presença humana sem necessariamente ter a figura, ter a construção da figura. E, ao mesmo tempo, lida com a tradição artística, a tradição da pintura. Porque quando você fala em pintura, sempre está muito ligada à questão de uma boa tela, trabalhar sobre linho, fazer uma ótima preparação. E é justamente o que eu estou indo ao contrário disso, estou indo de encontro a isso. Eu estou pegando restos de elementos, lixos, digamos assim, para fazer esse suporte. Então, eu acho muito interessante poder dialogar tanto com essa coisa mais conceitual, quanto com essa coisa construtiva, histórica da pintura. Olha, o meu futuro, o que eu desejo, de verdade, é fazer muitas coisas. Quando eu falo muitas coisas, bagunçar muito. Por que eu tô falando isso? Porque eu estava aqui arrumando um pouco a sala hoje, né, arrumando o ateliê, e eu falei assim, eu quero deixar tudo sujo. Eu tenho vontade de deixar como o ateliê do Francis Bacon, sabe? Eu tenho essa vontade, eu não tenho vontade de ficar organizando nada, eu sou uma pessoa caótica nesse sentido. Então, assim, é onde eu me expresso melhor, é onde eu deposito o meu caos pessoal, na experimentação artística. Eu preciso disso. E, assim, eu já dei aula, como você falou, eu adoro dar aula, só que, ao mesmo tempo, é algo que eu sei muito bem que puxa muito você. Porém, como eu estou, né, terminando meu doutorado, eu estou construindo a minha vida acadêmica, eu tenho vontade sim de ingressar na universidade, de ser professora, mas eu tenho vontade, eu nunca vou deixar de lado a minha prática. Eu acho que até é perigoso um momento eu abandonar a universidade e focar, como fez o Ilau, né, como fez o Vilar aposentou também, correu da universidade, o próprio Ilau Sami Ilau. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, eu não me vejo só na sala de aula. Eu acho que é um caminho sem volta. Acho que uma vez que você entra você veste essa vida de artista, não dá. Você fala assim, cara, não tem outra saída, sabe? Não há outra saída, é isso. Olha, hoje quem está entrando na universidade tem um grandessíssimo acervo histórico a seu dispor. Eu acredito que essa dicotomia de história da arte e desconstrução de história da arte é algo relevante demais nos dias de hoje. E, ao mesmo tempo, a pessoa que entra na universidade hoje, ela tem uma ferramenta incrível a seu dispor, que é o aprendizado de onde ela pode se inserir no mundo artístico. O mundo artístico, assim como outras corporações, não deixa de ser uma corporação, é um mundo que a cada momento existe uma nova demanda de profissionais. Então, eu acho isso assim incrível, porque você pode realmente se dedicar
criar a sua trajetória e ser um artista, ou você pode virar um curador, ou você pode virar coordenador, ou você pode virar historiador. Eu acho assim um mundo tão amplo, porque assim, eu, por exemplo, meio que exerço um papel de agente duplo por enquanto. Eu sou investigadora, como eles chamam na Espanha, né, que é o doutorando, é chamado de investigador, e sou artista. Então, assim, tem muitos colegas meus também que falam assim, ah, não, eu não quero nem ser artista, não vou ficar só na investigação. Outros já preferem nunca pegar um livro. Não, eu não vou pegar um livro, só quero ir para o meu campo, né, profissional. Então, assim, eu acho o campo da arte um campo extremamente democrático. Talvez o mais democrático de todos os campos de estudo é o campo de artes visuais. O que é arte? Arte é a expressão humana em toda a sua amplitude. Seja em qualquer tipo de linguagem, com qualquer tipo de material, a arte é aquilo que leva uma pessoa, um indivíduo, a expressar-se, a expressar o seu pensamento, o seu sentimento, a sua narrativa, a sua trajetória, e dessa forma condensar toda essa essência, toda essa expressão em algo que pode ser ativado por outra pessoa, em qualquer parte do mundo, de qualquer cultura, mesmo que aquilo não seja totalmente entendido, aquilo ali vai ter uma relevância para outro, né? Então é você passar a sua expressão para um objeto, uma forma, um papel que vai ser ativado por outra pessoa.